palavra do Senhor nessa noite. Olha, já está até o tema aqui. Eita. E refletindo sobre algumas coisas, o Senhor colocou esse tema no meu coração e direcionou um texto conhecido. Mas antes de ler o texto, eu queria conversar com vocês a respeito de tempos. Eu não sei vocês, mas chegando no final de um ano, eu faço uma reflexão daquilo que eu vivi naquele ano. Então eu tenho certeza que, como eu, vocês também tiveram muitas lutas, batalhas, mas também tiveram bênçãos na vida de vocês. Mas além de pensar naquilo que nós passamos, eu também penso naquilo que eu posso fazer diferente. Eu também penso que um novo ano, um novo ciclo, é uma nova oportunidade de tentar acertar aquilo que eu não consegui acertar no ano. Então, pensando sobre isso, além dessa igreja estar vivendo um novo tempo, um novo ciclo, hoje, como Persevere Church, vamos virar o ano como Persevere Church, nós estamos virando mais um ano, mais um ciclo. Então nós temos muitos motivos para refletir e entender aquilo que o Senhor quer de nós. Ah, obrigado. Eu já estava chorando, preciso mesmo. As ovelhas me conhecem, até lá em cima, para chorar direito. Então, nesse novo tempo, nessa nova fase como igreja, o Senhor, Ele requer de nós um novo posicionamento. E aí então, o tema dessa mensagem: nós fomos chamados para servir e multiplicar. Para isso, eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 14. A partir do 14. Eu vou ler na versão NVI. Estou aguardando ali aparecer. Ah, chegou. No telão está na mesma versão da minha Bíblia. Se a sua versão for diferente, se você quiser acompanhar no telão. Então diz assim, é uma parábola conhecida, todos nós já ouvimos com certeza. Vamos ler. Parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Diga, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Diga, capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: ó Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse:
Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Você pode repetir comigo? Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Não precisa repetir, vou só concluir aqui. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aqui. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram sobre essa parábola dos talentos. Ela é muito conhecida, muito falada. Então, quero só dar uma pincelada para a gente entrar em alguns pontos, algumas lições que nós podemos tirar dessa palavra. Então aqui é Jesus que está contando essa parábola, e ele está falando da sua segunda vinda. Ele está falando de quando ele voltar. Esse Senhor que vai fazer essa viagem, essa longa viagem, é Jesus mesmo. E ele iria voltar. E quando ele voltar, nós vamos prestar contas daquilo que ele nos confiou. Isso é muito claro ao lermos essa parábola. Nós sabemos que cada um desses servos teve uma atitude. Uns 2 multiplicaram e um manteve aquilo que ele recebeu. E cada um deles prestou contas ao Senhor e teve ali um reconhecimento ou não daquilo que eles apresentaram a ele, daquilo que eles prestaram conta. Então, eu queria com vocês pensar em algumas lições que nós podemos tirar sobre esse texto. Uma primeira coisa, logo no versículo 14 inicial, diz que um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é tudo aquilo, e eu acredito que vocês também têm isso em mente. Tudo aquilo que nós temos, eu reconheço que tudo aquilo que eu tenho na minha vida veio de Deus. Quem também reconhece isso? Amém. Todos reconhecemos que tudo que nós temos veio do Senhor. Então, a minha família foi o Senhor que me deu. O meu trabalho foi o Senhor que me deu. Os meus bens foi o Senhor que me deu. Eu posso trabalhar com as minhas forças, mas é o Senhor que abençoa a minha vida para que eu tenha os recursos. Então eu reconheço que se não for Deus na minha vida, eu não teria nada. Eu poderia trabalhar o quanto fosse, que eu não teria nada. Sabendo disso, e vocês também reconhecendo, como nós temos cuidado daquilo que o Senhor nos confiou. Você pode refletir um pouco sobre isso? Vamos pensar? A sua saúde, como é que ela está? Como você tem cuidado do seu corpo? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se nós comermos comidas, tentar não ser muito radical, se nós comermos coisas que nos fazem mal, se nós comermos em excesso, se nós comermos só coisas industrializadas e não comermos coisas naturais, nós vamos estar agredindo o nosso corpo. Isso é algo que nós precisamos pensar, mas no dia a dia, muitas vezes, a gente não pensa. E a gente quer comer muito doce. Ai, Jesus, como eu queria que o doce não fizesse mal à saúde. Como eu queria poder comer um açúcarzinho todo dia, né, Marina? Cadê a Marina? Quero um doce. Todo dia eu fico, quero um doce, quero um doce. Mas são coisas que fazem mal.
E eu preciso cuidar do meu corpo, porque eu preciso dessa matéria aqui para fazer a vontade do Senhor. Eu preciso ter saúde para ministrar a palavra do Senhor. Eu preciso ter saúde para cuidar da minha família. Então, eu cuidando da minha família, eu estou honrando, ou do meu corpo, eu estou honrando ao Senhor. Então, vamos pensar outro exemplo. A nossa família. O Senhor nos deu os nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nosso não, de vocês. Como nós temos cuidado? Será que nós estamos dando atenção devida aos nossos filhos? Dando atenção devida ao nosso cônjuge, marido, mulher? Será que nós estamos direcionando eles no caminho do Senhor? Como nós estamos cuidando da nossa família? Como nós estamos cuidando do nosso trabalho? Gente, a gente trabalha, vamos ser sinceros, tem alguns que trabalham porque gostam. Eu trabalho porque eu preciso. Trabalho porque eu preciso do dinheirinho na conta. Mas não é por isso que eu não vou honrar o meu trabalho. Não é porque eu não tenho tanta vontade de trabalhar, porque eu não queria, que eu vou ser negligente com o meu trabalho. Que eu vou estar desonrando ao Senhor, porque foi Ele que me deu. Eu não tenho mérito algum do trabalho que eu tenho, mas foi o Senhor que me deu. Então eu preciso cuidar, honrar ao Senhor com aquilo, com tudo que Ele me dá. Então, isso foram exemplos que eu quis trazer para a gente pensar, porque muitas vezes está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a gente não para pensar nisso. A gente não para lembrar que estamos cuidando de coisas que o Senhor nos deu. Agora, eu queria fazer você pensar uma outra situação. Aqui, nesse mesmo versículo fala, o Senhor chamou os seus servos. Em uma outra versão diz que Ele convocou os seus servos. Então isso não foi algo muito opcional. Eles foram chamados e eles receberam algo do Senhor. Nós fomos chamados, todos nós que estamos aqui. O Senhor, Ele nos chamou e Ele nos entregou algo. E não é algo qualquer. Ele nos entregou algo de valor, algo que era dele, algo que tem muito valor. E olha só, aqui nessa versão que eu li, ela fala dos talentos, né? Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Então, o talento, ele era uma medida de peso naquela época. Em algumas pesquisas que eu fiz, aqui nessa Bíblia, ele fala aproximadamente 35 quilos. Representava um talento, 35 quilos. Em outras versões, outros estudos que eu fiz, 45. Vamos colocar 35 quilos de ouro ou de prata. Então, se a gente fizer uma conta, quem é bom de matemática aí? 5 talentos, né? 5 vezes 35. Vai dar mais de 150, 160, 170 quilos de ouro ou de prata. Isso era muito, naquela época, e hoje ainda é. Se a gente recebesse essa quantia de ouro ou prata, é muito, muito valoroso. Então, eu estou falando isso para a gente ter ideia do valor que é aquilo que o Senhor nos entregou. Isso representa algo de valor. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Por exemplo, eu sonho em ter um carro. Eu estou sonhando em ter o meu. Marcelo tem o nosso, eu vou ter o meu. Que o dele vai continuar sendo nosso e o meu vai ser só meu. Brincadeira, amor. A gente vai trocar de vez em quando. Mas então, eu estou sonhando com isso. E eu estou me movimentando para que isso aconteça. Estou orando para que isso aconteça. Estou me organizando para que isso aconteça. Então, quando eu tiver, e como, por exemplo, o nosso, todas as vezes que eu saio, eu cuido muito bem. Por quê? Porque é um bem. Ele é caro. Está pagando ainda em 500 mil vezes. Uma parcela cara. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos cuidar. Graças a Deus, nunca arranhei nenhum carro. Nunca bati. Né? Proporcionalmente eu saio menos que ele, mas graças a Deus. Então, eu aprendi na minha educação, que a minha mãe me deu, meus pais, aquilo que a gente conquista. A
a gente precisa dar valor e cuidar. Para a gente continuar tendo, a gente precisa cuidar. Amém? Então, aquilo que eu vou conquistar, aquilo que eu conquistei. Agora, o que minha mãe me ensinou é que quando eu pego algo emprestado, eu tenho que cuidar dobrado. Eu não sei se vocês são assim, mas aquilo que não é meu, eu tenho medo até de pegar. Esses dias a Rô me emprestou o carro dela para ir fazer um frete ali para os meus filhos. Eu fiquei com tanto medo, ainda deu tanta chuva no dia. Eu falei, meu Deus, eu fiz tanta pergunta para ela antes de ir. Tem seguro? Né? O seguro cobre terceiros? Porque eu tenho medo de, sabe? Então, aquilo que não é meu, eu tento cuidar dobrado. Então, agora, se nós pensarmos que aquilo que o Senhor nos confiou não é nosso, então nós precisamos cuidar com muito zelo. Amém? Vocês estão me acompanhando? Estou sendo clara? Estou tentando ser clara da forma com que eu entendi que o Senhor quer falar. Então, o que o Senhor nos confiou? Quais são os talentos que Ele nos confiou? O que de Deus tem em nós, além de tudo que nós falamos aqui, que nós recebemos dEle, nossa saúde, nossa família, nossos bens? Além disso, o que mais o Senhor nos confiou? Talentos, dons, chamado. E é isso que aqui essa palavra fala. É sobre o dom e um chamado que o Senhor nos entregou segundo a nossa capacidade. Então, o segundo ponto que eu falei é: o Senhor nos chamou, não é opcional, nós temos um chamado. Ele nos deu algo de valor que pertence a Ele e nós vamos prestar contas disso um dia. Então, agora, trazendo para esse ponto daquilo que o Senhor confiou a nós. Os exemplos que eu dei até agora era só para tentar trazer você para essa mensagem, para tentar entender aquilo de valor que o Senhor entregou. O que de valor que o Senhor entregou para você, que você precisa usar na obra dEle e que Ele confiou a você? Vamos colocar alguns exemplos. O Breno canta, o Breno toca. O que mais o Breno está fazendo? Agora está dirigindo o culto, está pregando. Então, ele fala, ele tem uma oratória boa, ele tem presença. Isso é um dom que Deus deu para ele, mas de pequeno não era assim. Quando ele era pequenininho, ele cantava bonitinho. Hoje ele está cantando melhor. Quando era pequenininho... Falava que eu cantava mal. Eu falava? Ah, mas eu não vou falar aqui, né? Aqui eu vou falar que você cantava bonitinho. Aprendendo a tocar bateria, Jesus, o que foi aquilo? Mas o que o Breno fez? Durante todos esses anos, ele multiplicou aquilo que Deus deu para ele. Ele foi estudando, ele foi treinando, ele foi aprimorando e hoje ele faz muito mais do que a gente pensava, vendo lá pequenininho cantando, tocando. Então, o que o Senhor entregou para você? Sabe por que às vezes, e a maioria das vezes, nós pensamos que somente cantar, dançar, pregar, são coisas de valor. São os dons e chamados de valor. Porque estão aqui aparentes. Nós estamos aqui vendo as pessoas que estão aqui, que sobem aqui nesse altar. Mas existem muitos outros dons, muitos outros talentos que o Senhor colocou em cada um de nós. E que nós não precisamos apenas de um altar para multiplicar e desenvolver isso. Sabe um texto legal, vou ver se eu consigo achar ele aqui. Em 1 Coríntios 12, todo mundo acho que já leu, já ouviu falar, que é quando fala do corpo de Cristo, né? Os dons espirituais, aí vai falando do corpo. E aí quando chega lá no versículo 22, ele fala assim, vem falando sobre o olho, a mão, as partes do corpo. E no versículo 22 fala assim: ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Olha o que esse texto quer dizer.
Muitas vezes nós damos valor àquilo que está aqui e aparente. Quando nós olhamos para as pessoas, nós vemos o quê? Os braços, perna, tronco, corpo. Quando vocês olham para mim aqui em cima, vocês não conseguem ver o meu rim, vocês não conseguem ver meu estômago, vocês não conseguem ver meu baço. Estou colocando a mão aqui como se eu soubesse onde é cada coisa, mas eu não sei. Meu coração, vocês não veem. E por eles estarem escondidos, por eles não estarem aqui aparentes, eles têm menos valor do que meus braços e minhas pernas. Eu consigo viver sem as minhas pernas, não consigo? Eu consigo viver sem braço, não consigo? Nós conseguimos viver sem olho? Sem boca? Conseguimos. Agora a gente consegue viver sem um pulmão? Sem um coração? Vocês entendem o que a palavra de Deus quer dizer? Que aquilo que está escondido, que a gente pensa que é menos honroso, que a gente pensa que não vale, pelo contrário, é o que vale, é o que é indispensável, é o que é necessário. Então, trazendo para a nossa vida aqui da igreja, por exemplo, uma igreja, ela não se mantém de pé sem um ministério de intercessão, sem mulheres e homens que oram. E quem é que sabe aqui quem faz parte da intercessão? Quem é que vê as irmãs da intercessão aqui orando? Não vemos. Porque não é só no culto que elas estão orando. Elas pagam um preço nas madrugadas, elas pagam um preço durante a semana, elas oram, elas têm propósito de oração. É por isso que muitas vidas estão aqui, é por isso que eu e minha família estamos de pé, é por isso que você e a sua família estão aqui. Porque são mulheres que oram por nós, pagam o preço, sofrem retaliação, elas carregam um peso espiritual que nós não temos noção. Se eu e meu esposo que pregamos, pastores aqui, outros que pregam, se nós não estivermos aqui, a igreja continua existindo. Porque tem pessoas aqui que não podem até não ser os pastores que estão, mas vocês têm condições de subir aqui, pregar e continuar. Agora, sem o ministério de intercessão, essa igreja não iria para frente. Entendem isso? Então entendem que muitas vezes nós damos mais valor para aquilo que nós vemos, para aquilo que está aqui em cima, do que para aquilo que nós não vemos. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de que o Senhor, Ele só dá valor, porque o Senhor, Ele não é o Deus que valoriza só o aparente. O Senhor, Ele vê o todo e Ele sabe. É por isso que a palavra aqui em Coríntios fala do corpo de Cristo. Tem a cabeça, tem os ombros, tem os braços, pernas, tem tudo. Então cada um de vocês faz parte desse corpo. E o Jesus, Ele conta com cada um de vocês para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, para que mais vidas sejam alcançadas, mais vidas ouçam falar de Jesus, mais vidas sejam transformadas, curadas, salvas e libertas. É cada um de vocês. Isso não depende só dos pastores, só de quem tem título, só de quem canta. Não precisa de um título para fazer aquilo que o Senhor chamou. Um título, ele é consequência daquilo que já é feito. Nós precisamos entender e muitas vezes nós não damos valor, o devido valor àquilo que o Senhor nos deu. Porque muitas vezes nós não temos uma voz bonita, uma oratória bonita. Nós achamos que aquilo que nós temos não tem valor. E aí nós achamos que o Senhor, Ele não nos dá o valor. Nós começamos a achar que Deus, Ele tem filhos preferidos, que para um Ele deu um dom, vários dons de falar, de cantar, de tocar, e para mim Ele não deu nada. Nós começamos a pensar que o Senhor, Ele vê diferença entre aquele que canta e eu que só ministro fora do altar. Mas isso é coisa que foi, de repente, as próprias sociedades, as próprias pessoas que começaram a criar isso. Mas o Senhor, aquele que me conhece, aquele que te conhece, aquele que me criou, aquele que te criou, foi Ele que distribuiu a sua capacidade, a sua habilidade, a minha habilidade. É Ele que sabe o valor que você tem. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo
Santo se move em você. Jesus. Quando eu falava pouco, parecia que meia hora era uma eternidade para passar. Aí oraram tanto, esse ministério de intercessão orou tanto para eu falar, que agora eu não consigo terminar minha mensagem em meia hora. Mas vamos lá. Então no versículo 15 fala: o Senhor entregou conforme a capacidade de cada um. O Senhor, Ele sabe, Ele conhece cada um dos seus servos. O Senhor, Ele não vai nos entregar algo que nós não vamos conseguir fazer. Então você pode ter certeza que se Deus Ele está colocando no seu coração, se Deus está enviando profetas, se Deus está falando com você, vai e faz, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer isso. E muitas vezes nós deixamos de fazer porque nós nos comparamos com as pessoas. Deus não nos compara. Ele sabe exatamente o que nós somos capazes de fazer e aquilo que Ele colocou em nós. Então nós precisamos valorizar o talento que o Senhor colocou nas nossas vidas. Receber menos não nos diminui. Gente, eu achei tremendo isso daqui. Receber menos não nos diminui ou tem menos importância. A única coisa que nós precisamos é multiplicar. Se nós achamos que temos pouco, se você quer entender, se você quer receber mais do Senhor, faça esse pouco. Porque é no pouquinho que Ele vai vendo que você é fiel. E aí você consegue cumprir um pouco. Ele vai lá e Ele acrescenta mais um pouco. Ele acrescenta mais um pouco. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Se der tempo eu falo um pouquinho para quem não me conhece, para quem está chegando há pouco tempo. Agora eu queria tentar rapidinho a gente pensar sobre esses 3 servos. Eu achava que tinha nenhuma diferença entre o servo que recebeu 5 talentos e o servo que recebeu 2 talentos. Porque no final eles multiplicaram aquilo que eles receberam do Senhor, servo bom e fiel. Vocês foram fiéis no pouco e eu os colocarei no muito. Então eu achava que não tinha diferença entre esses 2 servos. Mas nessa versão aqui que eu li da NVI, no versículo 16, ele fala assim: o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. E o servo que recebeu 2 talentos, ele não fala que ele saiu imediatamente. Ele saiu e multiplicou. Mas o servo que recebeu 5, ele diz assim: saiu imediatamente e aplicou o dinheiro. Sabe o que vem no meu coração sobre esse servo dos 5 talentos? Esse que saiu imediatamente, ele conhecia tanto o seu Senhor, ele tinha tanta intimidade com o seu Senhor, que ele não teve dúvida naquilo que ele ouviu do seu Senhor. E ele tinha a capacidade que ele tinha para receber, ele sabia exatamente aquilo que ele precisava fazer. Então ele não perdeu tempo, ele simplesmente recebeu, ouviu, entendeu e saiu e foi resolver. Se eu tivesse que falar quem é esse daqui, eu falaria: é um colérico. É um colérico. Os coléricos, eles são incríveis. Eles são bons, eles pegam simplesmente, eles dão uma missão para eles, a missão dada, a missão cumprida, eles vão lá, faz e pronto. Não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Admiro-os. Então, o servo que recebeu 2, ele também multiplicou. Ele também saiu, ele também entendeu o que o Senhor queria. Ele também recebeu, ele também sabia o que ele ia fazer e ele foi lá e fez. Agora, o outro servo. O servo que enterrou o seu talento. Esse servo, aqui ele fala que ele teve medo, porque ele era um servo severo, o seu senhor era severo. Esse servo, ele não conhecia o seu senhor. Esse servo, ele não conhecia, ele tinha uma visão distorcida do seu senhor. E por não conhecer o caráter do seu senhor, ele teve medo. E aí, olha só, deixa eu ver qual é o versículo. Quando ele vai prestar contas, ele fala assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Olha isso, o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta
onde não semeou. Ele quis, além dele ter a visão distorcida do seu Senhor, ele quis jogar a culpa no Senhor. Ele quis dizer assim: eu não fiz, porque eu tenho, a culpa é sua que eu não fiz. Porque o Senhor é severo, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. E, sabe, eu me encaixei por muito tempo nesse servo. E eu tenho certeza que muitos aqui, sem perceber, nós nos encaixamos como ele. Porque muitas vezes nós temos uma impressão errada. Nós achamos que Deus, ele vai nos cobrar além do que nós podemos fazer. Nós achamos muitas vezes que Deus errou com a gente, dando mais para um e menos para nós. E sabe, o que eu entendo e o que eu pensava muito, o medo sempre fez muito parte de mim. O medo sempre foi algo que sempre me impediu de fazer muitas coisas. Até hoje ainda me impede. Eu ainda luto contra isso. Porque são coisas da infância que a gente precisa trabalhar. E quando a gente vai crescendo, a gente acaba tendo um entendimento. Mas ele atrapalha a gente em todas as áreas. A gente começa a achar que aquilo que o Senhor nos deu é pouco. Então a gente começa a ser até uma pessoa ressentida. Ah, já que o Senhor me deu só isso, eu não vou fazer. Eu não vou multiplicar, eu não vou fazer, eu vou guardar. A gente começa a arrumar desculpas. A gente começa a querer dizer que o Senhor é que é errado. O Senhor que errou conosco. E quando nós começamos a sentir muito fortemente, a gente começa a entender aquilo que Deus quer de nós, a gente vai entrando num conflito tão grande. Porque a gente vai olhando para a nossa capacidade, a gente vai achando que Deus olha para nós da forma com que nós nos olhamos. Só que o Senhor, ele olha para nós não é com o mesmo olhar nosso. O Senhor, ele nos vê da forma com que ele nos criou, não da forma que foi distorcida a nossa imagem. A nossa infância, muitas vezes a nossa família, ela distorce aquilo que Deus colocou em nós. Então muitas vezes nós não somos medrosos, nós não somos tímidos. Só foi uma infância, uma dinâmica familiar que causou isso nas nossas vidas. E nós acreditamos que nós não somos válidos, que nós não somos capazes de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Mas eu quero te dizer nessa noite que sim, o Senhor, ele chamou. Assim como ele chamou aqueles que estão aqui em cima no altar, ele chamou você também. De repente, para você estar aqui, mas se não for para você estar aqui, é para você estar lá fora, porque tem muita gente precisando ouvir a palavra do Senhor. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você. Glória a Deus. Nós precisamos entender que o Senhor, ele olha para nós com outro olhar. Não é com o olhar de cobrança que nós nos olhamos. Ainda não. Um dia prestaremos conta. Mas enquanto ele não voltar, a cada dia, a cada amanhecer, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Se até então você, como eu, você enterrou o seu talento por medo, por achar que não era capaz, por achar que o Senhor não te chamou, por não dar o devido valor daquilo que Deus te deu, eu falo para você que Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que até aqui Ele entendeu, até aqui Ele aceitou, mas aqui hoje você entende, você vai sair daqui hoje sabendo que você recebeu algo do Senhor e que esse que você recebeu do Senhor, ele tem valor e você vai precisar um dia prestar contas dele. Nós todos vamos prestar contas do Senhor, para o Senhor. Quando nós negligenciamos o que Deus colocou, o que Deus nos deu, pessoas não serão alcançadas. Pessoas poderão sofrer, porque nós nos acovardamos. E aí, o que você recebeu do Senhor? Você é o quê? Qual é a sua formação?
você é uma professora, olha quanta oportunidade que você tem de falar do Senhor para os seus alunos. Nós temos enfermeiras aqui. Quantas pessoas que elas encontram doentes por aí, que elas têm oportunidade de orar e falar de Jesus, muitas vezes num leito de morte. Quantas outras profissões que existem, que nós temos, que nós podemos usá-la em favor do reino de Deus. Que às vezes a gente acha que dom é só dentro da igreja, mas o Senhor, Ele deu algo para você. E eu tenho certeza que você sabe aquilo que o Senhor deu, que você sabe aquilo que Ele está esperando de você. Você de repente só não teve coragem para fazer exatamente como Ele te chamou para fazer. E eu vou finalizar. O Senhor chamou aqueles que multiplicam de servo bom e fiel. Então, o servo bom e o servo fiel é aquele que multiplica. Esse que enterrou o talento, ele não perdeu o talento. Ele manteve aquilo que ele ganhou. Às vezes a gente tem essa impressão que ele perdeu. Não, ele manteve. Ele conservou aquilo que ele recebeu. Mas o Senhor nos dá uma mensagem clara que Ele, o servo bom e fiel, é aquele que multiplica. Eu não sei você, mas eu quero ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Entra no gozo eterno. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Karina, eu me orgulho de você. Karina, você teve medo, mas você não se acovardou. Karina, você tinha vergonha, mas você não deixou de fazer. Karina, você não achava que você era capaz, mas foi por minha causa que você foi capaz. Queridos, não é sobre nós. Quando nós temos medo, nós achamos que é sobre nós, que quando nós vamos subir ou fazer, que nós é que vamos estar no controle. Mas o segredo de tudo é entregar o controle para aquele que nos criou, porque se Ele estiver no controle das nossas vidas, tudo vai dar certo. Nós vamos esquecer o medo, nós vamos esquecer a vergonha, nós vamos esquecer as nossas limitações, porque não é sobre nós. Quando nós colocarmos na nossa mente que, Senhor, eu vou. Quer ver algo que eu admiro? A missionária Eni, ela vai nos hospitais, ela cuida de pessoas que ela conhece e de pessoas que ela nunca viu na vida dela. Gente, se um dia eu precisar dar banho na minha mãe, eu acho que eu vou ficar constrangida. Quanto mais dar banho no estranho. Isso é chamado. E ninguém vê. Ela não sobe aqui para falar que ela fica de graça com as pessoas no hospital, que ela olha as pessoas que ela não conhece de graça, por oferta, porque ela entende que é o chamado dela. Não aparece. Mas a igreja, ela fica sem alguém aqui em cima, mas não fica sem pessoas como ela, que vão onde o Senhor mandou, que não estão aos olhos da sociedade da igreja. Se coloca de pé no seu lugar. Eu poderia citar muitos exemplos de muitas pessoas aqui que multiplicam aquilo que o Senhor colocou na sua vida, mas o horário não me permite. Eu quero ser obediente ao meu pastor. Mas o Senhor, Ele espera de nós um posicionamento diferente. Entenda que nós estamos entrando num novo ciclo. E se até aqui você negligenciou aquilo que o Senhor te deu, o Senhor está dando oportunidade de mais um dia, de mais um mês, de mais um ano, você colocar em prática aquilo que Ele colocou no seu coração, de você multiplicar aquilo que Ele colocou na sua vida, de alcançar vidas. Multiplicar é alcançar, é impactar o maior número de pessoas que você conseguir, com o chamado, com o dom que Deus colocou na sua vida.
Então, para 2026, você possa ser um servo bom e fiel, que multiplica o chamado, o dom, o talento que o Senhor colocou na sua vida. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Ah, não. Eu queria desafiar você. Eu não consigo. A gente não tem muito tempo. Mas se você quer mudar seu posicionamento, se você entendeu que essa palavra foi para você nessa noite, de repente você já até faz e não faz por completo. Mas se você entendeu que o Senhor espera algo mais de você e que você quer entrar 2026 com um posicionamento diferente, entra aqui não, vem aqui na frente como um ato profético para dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, conta comigo para 2026. Eu vou impactar o maior número de pessoas que aparecer na minha frente, para a honra e glória do teu santo nome. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. Não é sobre a minha capacidade, mas é sobre aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Vem rapidinho.